Olá, corredores! Eu sou Renata Monte Alegre, corredora de rua, maratonista e colaboradora do Sport Bus Corrida. E estou aqui na companhia do Zé Edu para falar sobre uma das maratonas mais bacanas do circuito Major e que para mim, Zé, é muito fácil falar porque foi a minha primeira maratona, que é a Maratona de Nova York. Oi, pessoal. Caramba, você estreou em grande estilo, hein? Foi. Pra mim, a principal maratona não é uma das, não. É a que eu mais gosto. Sim. Frequentemente me perguntam, né, qual é a minha major preferida. E, sem dúvida, a de Nova York é especial. Tem um destaque aí por vários motivos que a gente vai falar um pouquinho aqui. É isso aí. Então, vamos lá. E começando assim, pelo menos no meu caso, né? Por que eu escolhi Nova York para justamente entrar nesse mundo dos 42 quilômetros, né? Porque era uma cidade que, assim, era muito especial. Eu já conhecia Nova York, mas correndo Nova York eu tive a chance de conhecer uma Nova York totalmente diferente. E eu acho que essa é uma das vantagens quando a gente viaja para correr, né? E também pensando um pouco na estrutura. Quando você escolhe viajar para correr, geralmente é melhor você escolher um destino que tenha uma estrutura adequada ali em termos de quantidade de voos, hotéis. E Nova York é uma cidade com acolhe muito bem o turista e o turista corredor, então, né? Não, com certeza. Nova York tem uma infraestrutura absurda, metrô 24 horas, enfim, tem uma série de facilidades que com certeza ajudam muito os marinheiros de primeira viagem, né, principalmente. Mas eu gosto muito de Nova York porque ela é urbana, 100% ali respirando a metrópole. Nova York, assim, a cidade, né, é espetacular. Você corre pelos 5 distritos, né, começa no Staten Island, Brooklyn, Queens, Manhattan, Bronx, assim, você conhece um pouco de tudo. Cada distrito ali com uma característica diferente. Aquele público apoiando o tempo todo, a gente vai falar aqui só nas pontes que não pode ter público, aí você inverte aquele jogo, né, de a gritaria absurda, sininhos e tudo mais, você começa a escutar a respiração e pisada dos demais corredores, e a sua, né, que está ali naquela ponte, mais de 50 mil corredores, né, então assim, é sensacional. Não, e essa sensação de que correr em Nova York é especial, a gente não está sozinho nessa, né? Não só do ponto de vista da quantidade desses mais de 50 mil corredores, mas por ser também uma das provas com o maior número de corredores brasileiros, né? Desse circuito Majors, eu acho que talvez junto com Chicago seja o destino aí escolhido pelos brasileiros, né? É que o Nova York já tem um apelo por si só, né? Só pelo turismo, só por ser Nova York. Exato. Aí, unir uma cidade dessa com a corrida, né? Acho que, sem dúvida, fica uma combinação perfeita. Perfeito, é isso aí. E aí, então, uma coisa que eu acho legal a gente falar, começar pelo começo, talvez, é que eu entrei pela loteria. Eu não tive que... Na verdade, você tem várias vias formas de acesso num evento desse porte, né? E aí você tem, então, por doação... São as formas tradicionais das majors, das né? majors, então a gente tem... Nova York igual. A gente tem o sorteio, todas têm sorteio, exceto Boston, né? Que é a questão do índice. Mas, tirando isso, todas têm sorteio, todas têm por caridade, todas têm por agência de turismo, né? Tá. E por índice também é uma opção. Também. Aqui tem uma particularidade, é a única major que você pode comprovar um índice com tempo de meia maratona também. De meia, isso então, é uma coisa muito bacana, né? né? Tem uma tabela no site por faixa etária com os tempos limites de maratona e de meia maratona. Se você tiver um desses tempos, né, uma dessas duas distâncias, você pode sim entrar por índice e pular o sorteio. É isso aí. No meu caso, quando eu fui em 2015, eu fui por sorteio e, assim, desmistificando um pouco, né? Porque a primeira vez que eu entrei numa loteria no sorteio, eu fui sorteada. Então não é uma coisa assim, fala, não, você tem que participar milhares de vezes para conseguir. Pode ser que não, né? E no meu caso não foi assim. Então... Mas em 2015 o sorteio não era tão concorrido quanto hoje também. Hoje. Tem esse tá fator. vendo? Hoje não tem major fácil de entrar mais. Não, fácil não tem. A gente tinha ainda, até poucos anos atrás, assim, algumas majors, principalmente Chicago, Berlim, eram conhecidas pelo sorteio com mais chance, conhecia muita gente sorteada. Hoje já está bem mais difícil. Nova York também
não foge dessa regra. Um ponto que eu acho muito interessante, que realmente não é padrão para todas as majors, né? É a maneira como você vai fazer depois o pagamento se você é sorteado. Então, por exemplo, no caso de Nova York, você já coloca ali os dados do seu cartão. Se você for sorteado, você automaticamente é cobrado, só nesse caso. Londres, por exemplo, não. Você entra e você não dá nenhum tipo de informação financeira ali, né? Se você for sorteado, aí que você entra no site e completa a sua inscrição. Mas vamos falar um pouquinho do percurso? Bora Mas lá. antes a gente vai mostrar um vídeo contando um pouquinho, mostrando um pouquinho esse percurso aí ponto a ponto. Vamos lá? Vamos ver o vídeo? Vamos lá. Bom, bem legal esse vídeo, né? Esse vídeo, desde que foi lançado, eu gosto muito de assistir, ele é bem rápido e você consegue ver ali todo o traçado. Uma coisa que não dá pra ver bem no traçado é a dificuldade do percurso. Sim, né? é verdade. O percurso não é plano. Não é. Nova York junto com Boston são as duas majors mais difíceis em termos de altimetria. Então espere um percurso desafiador. São aqui, nesse caso, 290 metros de altimetria acumulada. Mas eu acho, aí falando pessoalmente da minha opinião a respeito desse percurso, às vezes é preferível você, quando tem, né, um desafio, como é o percurso de Nova York, e no meu caso foi a primeira maratona que eu enfrentei, você ter e você conseguir, do que às vezes você pegar um percurso mais flat e não ter um desempenho que você imaginava que ia ser melhor do que teve. Então acaba sendo, eu acho... É um momento de cada um, né? Tem gente que está na ponta dos cacos aí, treinando, buscando RP, talvez não seja a melhor escolha, né? Sim. Talvez Chicago, RP, Berlim são opções melhores. Sim. Mas para quem não está nessa, né, disputando ali os últimos minutos, segundos, tirando para tentar um RP ou eventualmente até um índice para alguma coisa, é uma prova bem bacana. Mas assim, 290 metros não tem nenhuma subida, Não. aquela que assusta, qual que é a montanha que nós vamos subir? Não tem. Não Eles existe. estão bem distribuídos, né? Aqui a gente vê até um pouquinho da altimetria do percurso, que assim, a escala um pouquinho dá um pouco de, até engana um pouquinho, a gente não vê essa grande montanha aqui no início, não tem nada de demais. As subidas estão concentradas nas pontes, né? Então tem algumas pontes que tem uma inclinação, aquelas pontes, né, tradicionais americanas em forma de arco. A própria largada, né? A largada, vamos falar um pouquinho já do percurso? Vamos falar da largada? A largada na Verrazano Bridge, lá em Staten Island, ela já é numa subida. É uma milha de subida, porque ela já é um arco, né? Onde você sobe uma milha e desce uma milha. Então já larga, né? Já larga morro acima. E uma coisa interessante, no meu caso, eu me preparei muito para a largada, mas não só com relação à ponte, a Verrazano, que eu sabia que ia ser um desafio ali logo no início, né? Mas nesse período de espera, o que acontece na largada de Nova York? Você vai para Staten Island, tem duas maneiras de você ir, você vai ou pela balsa ou você vai pelo ônibus, né, do shuttle é super organizado isso. Só que você tem que se preparar para um período de espera mais ou menos longo lá. Bem longo. Mais ou menos você está sendo boazinha aqui. Eu fiquei 3 horas. 3 horas esperando a largada. Então, é importante você se preparar para isso.
A gente está falando de novembro já. Novembro não é uma temperatura amena, faz frio. De manhã cedo faz frio. Então é interessante você ir com uma roupa a mais, que depois você vai deixar lá, aquela coisa, vai fazer parte da história dessa prova, né? Você vai se deixar lá para doação, levar alguns lanches, algumas coisas para comer. E eu achei muito, quando eu estive lá, eles enchem de palha, né? Porque a palha aquece também. Então o chão, ele é literalmente um curral. Você se sente, aí você entende quando fala, o curral tá... Eu sempre lembro desse momento de Nova York, porque você fica ali na palha esperando e o pessoal leva saco, senta, você começa a conversar com o pessoal em volta. Uma bateria ali para o celular é importante também, porque você vai ficar 3 horas ali, enfim, assim, só esperando. Então, se preparar para isso, né? Bom ponto. Acho que você tem que ir muito antes, né? A largada, você tem uma longa espera ali para largar. Não tem mais guarda-volume, quer dizer, tem o guarda-volume, mas não é aquele guarda-volume que você entrega no dia. Você tem que entregar agora um dia antes. No sábado, você tem que deixar o pre-check lá, que eles chamam a sacola, o que você quer receber ao final da prova. Então, se você quiser deixar celular, não quer correr de celular, quer ter um celular na chegada, você vai ter que abrir mão dele no sábado. E ficar todo esse tempo sem celular. Pois é. Então, tudo que você leva para a largada, ou você corre com ele, concorre com o que você levar, ou você descarta. Você descarta nesse momento. Altamente recomendável, como a Renata citou, levar uma roupa para ser descartada, porque é frio e você vai esperar muito tempo lá. Então, levar sempre um agasalho, uma calça, para ficar esperando e depois você descarta. Eles fazem toda a doação das roupas. Tá? E esse momento da largada é muito bacana, né, Zé? Já é uma tradição, eles têm o canhão, né? Toca New York, New York. Toca New York, New York. Assim, é uma emoção enorme, é muito legal. Então, Muito, demais. Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho do percurso. Então a gente larga, né, atravessa a Verrazano e chega no Brooklyn, né? Essa primeira parte, os primeiros quilômetros no Brooklyn, eles são mais planos, tá? São avenidas planas. Enfim, não dá para falar que essa parte tem apoio do público, porque a prova inteira tem muito apoio do público. Mas tem bastante gente apoiando aqui, dos dois lados. Então, aquelas avenidas mais largas. Muito arborizado, né? Arborizadas, aquele clima um pouco mais de bairro até, né? Exato, Nem parece Nova York. Subúrbio, quando né? Quando a gente fala de Nova York, a gente pensa muito em Manhattan, né? Aqui é bem diferente. E é mais plano, né? Então aproveite para encaixar o ritmo, não se empolgue, né? Claro, nunca com o começo da prova, mas aproveite para acertar o ritmo ali, para encaixar, para ver um ritmo que você vai aguentar o restante dos quilômetros. É um aquecimento ainda, hein? Exato. E aí, vários quilômetros pelo Brooklyn, né? E a gente chega no Queens, né? O Queens já começa a ter algumas elevações, tá? Você vai ver que a forma, a arquitetura, a cidade ali muda um pouco, né? É bem diferente ali, apesar de não ser em Manhattan ainda, mas já começa a mudar um pouco. E aí a gente começa a se aproximar da metade da prova, tá? Na meia maratona, que é exatamente aqui, né? E logo na sequência, um ponto que é talvez o ponto mais temido da prova. É, o famoso, né? Que é a Queensboro, a ponte Queensboro, Queensboro Bridge, que é a ponte que liga o Queens até Manhattan. É uma ponte longa, tem uma subida razoável, né? Nas pontes não tem público, né? É proibido ter público. Então nas pontes, você entra na ponte e já começa a ter aquele silêncio, né? Você já não vê mais a gritaria. Aqui é o ponto onde você mais vai correr em silêncio, porque a ponte é longa, né? Ela atravessa dois braços do rio aqui e ela é longa. Então ela sobe bastante, depois desce tudo. Depois da metade dela, você vai começar a ouvir uma gritaria no fundo, né? Uma coisa... Você fala, o que está acontecendo? Quando você chega mais perto aqui de Manhattan, você começa a entender o que está acontecendo. O que está acontecendo. A sensação, quando você desce aqui em Manhattan, que aqui é na primeira avenida, é de estar entrando no Maracanã lotado com o Fla-Flu. Algo assim. É uma experiência que você não vai mais esquecer. Muita gente. É muita gente apoiando aqui, gritando, e você desce. É muito legal esse momento. Tá? E aí, Zé, já que você falou ali da ponte, e é uma sugestão que vale também para Verrazano. Quando você entrar nessas pontes da Maratona de Nova York, tenta sempre ficar do lado esquerdo,
porque você vai ver, aqui principalmente, você vê um skyline de Nova York, que é a coisa mais linda. E nesses momentos você realmente precisa de um gás extra, né? Eu acho que esse contato visual com a cidade é, assim, inesquecível, é importante nesse momento das pontes. Então, tenta lembrar, tá chegando a ponte? Vai pelo lado esquerdo. Bom ponto, Renata. Eu não me atentei, porque eu acho que eu nunca reparo no skyline, mas é uma boa dica. Vou pela esquerda. Tá? Vai pela esquerda. Vou passar pela esquerda. Bom, caindo em Manhattan, né? Aí sim é a parte mais tradicional, a parte que todo mundo mais conhece da cidade de Nova York. E a gente segue pela Primeira Avenida, né? A Primeira Avenida é uma linha reta, já tem algumas subidas aqui, né? Começa a ter uma elevação. Essa Primeira Avenida não é plana. E a gente vai até o Bronx, né? Até o Bronx, que é esse trechinho aqui. O Bronx é um trechinho bem curtinho. Curto, né? Exato. Na verdade, é uma ligação entre as duas avenidas, que vai e que volta, né? Exato. Então você passa pelo Bronx, é muito rápido e já sai, né? E já contorna até a Quinta Avenida. A Quinta Avenida, sim, é a avenida onde você vai chegar até o Central Park. Você vai atravessar ela vários quilômetros. E ela começa a ter uma subida cada vez maior. É um tobogã, né? A Quinta Avenida é um tobogã. E aí a gente tem que lembrar que, na verdade, você vai se aproximar e iniciar, você está no final da maratona, no final dos 42. Então, mesmo que não fosse uma subida muito grande, você vai sentir muito mais ela, né? Então, é interessante, ao longo do percurso, você guardar aí um gás para esse momento, porque é um momento final, é aquela adrenalina. Coloca tudo isso a seu favor, porque o parque, logo, daqui a pouquinho, você já vai estar vendo ele. Exato. Né? E aqui no final, quando a gente começa a entrar no Central Park, tem esse contorno todo, né, até a linha de chegada. Esse final, as subidas são as subidas desafiadoras. Quando a gente vai passear no Central Park, né, sem correr, a gente sempre falou que era um parque plano. Né? Exato. Quando você faz essa corrida aqui, você muda completamente seu conceito do Central Park. Ele tem muita subida, subidas fortes aqui, o tempo todo sobe e desce até a linha de chegada. Então o final ele é desafiador, aliado ao ponto de estar já com a fadiga. Exato, que ao longo e principalmente momentos onde você tem a torcida, né, que fica muito fácil você se empolgar. Mentalmente você perder o foco, como por exemplo aqui na Primeira Avenida, você meio que, putz, estou chegando, então vou e você acabar dando mais do que precisa, porque aqui você tem um desgaste maior. Então, guarda um pouquinho dessa energia para esse momento aqui que vai ser importante. Exato. Né? Acho que um ponto forte do percurso também é que não tem aqueles famosos zigue-zagues vai e voltas. Que muita gente, né, isso aí pesa o psicológico, tem várias majors que tem. Aqui não tem. Sim, não Nenhum tem. momento você vai cruzar com corredores voltando. Que acho que é um ponto bem legal de citar. É verdade. É um diferencial, né? E aí, a hora que você chega aqui na linha de chegada dentro, esse momento é um momento muito especial, de uma maneira geral, mas acho que chegar no Central Park em novembro, o Central Park está maravilhoso, porque a gente está no outono. Exato. E aí você vê aquelas árvores, cada uma num tom de dourado. É uma coisa assim, realmente muito, muito legal. E uma outra coisa que eu acho que é interessante de falar da Maratona de Nova York, que geralmente acaba que ela cai próxima ao Halloween. Porque é o primeiro domingo de novembro, né? E o Halloween no último dia de outubro. Então é muito sempre próximo. Então, assim, acaba acontecendo, na minha maratona aconteceu, muita gente fantasiada nas ruas, muita criança. Então isso dá uma vibe legal, uma energia muito legal para a prova. Eu acho que ajuda a tornar o evento ainda mais inesquecível, né? É isso aí, esse é o circuito da Maratona de Nova York. Queria lembrar que no sábado, né, tem os 5 km, né, a prova é de 5K de Nova York ali, que antecede a maratona. Dash to the finish line. Exato, Dash to the finish line, 5K, é uma prova que é recomendada fazer. Muito legal. Não tem medalha, todo mundo pergunta, não tem medalha nessa prova, mas eles dão sempre uma camiseta, um gorro, alguma peça ali de lembrança, alargada no prédio da ONU, lá em Manhattan, né, em frente ao prédio da ONU, e o circuito é diferente, não passa pelo mesmo final ali da Maratona de Nova York.
e você passa em frente o Radio City Music Hall. Então são pontos turísticos ali diferentes. Acho que vale a pena até para quebrar o gelo, para fazer aquele, eu acho muito aquele legal. trote. Exatamente. Se você veio de uma viagem, né, internacional aí, muito tempo de avião, é legal também dar uma soltada na perna, né? É isso. Não vai te matar não para fazer a maratona no domingo, uma boa maratona. Vamos falar da Expo. Boa. Importante falar da Expo. Começa na quinta-feira, né? De quinta a sábado, no Jacob, aqui o Jacob Javits, aqui na região de Chelsea, mais ou menos aqui. É super fácil chegar. A Expo é enorme, então se prepare para andar bastante por lá. Muitos patrocinadores, ativações, você vai pegar brindes, você vai pegar um monte de coisa, produtos personalizados da maratona, não só da patrocinadora da prova, patrocinadora esportiva da prova, quanto das demais as outras marcas também fazem, camisetas, tênis. Então é uma baita feira, acho que é a maior aqui das Majors, então se prepare para andar bastante, uma baita estrutura. A minha dica, na verdade, não só para essa Expo, mas para todas as Expos, né? Tenta evitar, é difícil, mas tenta evitar experimentar coisa nova ou achar que você tem que trocar aquilo que você já vem usando porque você viu ali uma coisa mais moderna. Pô, isso aqui é legal, vou usar. Usa, leva, compra, pega brinde, mas deixa para usar isso na segunda-feira lá na frente. Não mude o que você já definiu para a sua prova de domingo e nem fique experimentando muita coisa ali porque vai saber, né? É sempre bom não arriscar muito, né? Qualquer prova, vale para qualquer prova. Uma outra coisa também que eu queria falar, que eu acho que é legal, é para a noite anterior à prova, a noite do sábado, o jantar do sábado, né, anterior à prova. A gente tem que lembrar, um fim de semana que a cidade está lotada, como sempre tá, mas de gente pensando na mesma coisa. Então, você deixa para jantar num restaurante e chega lá, ele tá já todo reservado. A cidade fica muito difícil, a logística da cidade, né? Isso não é só Nova York não, tá? É majors de uma maneira geral. A minha sugestão é o que eu acabo fazendo sempre passa num Whole Foods, num supermercado, compra algumas coisas para você fazer um lanche depois no quarto ali, rapidinho, né? Fruta, uns cracks, algumas coisas assim fáceis de serem preparadas, né? E você não ficar dependendo da estrutura da cidade que vai estar caótica. Aí você dorme cedo, né? Mas se você faz questão de jantar fora, de um restaurante italiano, numa boa massa, reserve com antecedência. Ótimo ponto, bem lembrado aqui. Os restaurantes de Nova York, principalmente aqueles mais famosos ali, aqueles tradicionais italianos que tem por ali, tem um monte de restaurante, mas tem um monte de corredor também, né? Então lota tudo, ou você vai conseguir jantar muito tarde, que já não é legal. Então veja com antecedência ali o restaurante que você quer e tenta marcar com antecedência. Às vezes aconteceu isso comigo em Berlim. O hotel onde eu estava tinha um jantar para os corredores. Não era um hotel assim que estava na... Mas eles sabiam que a cidade ia estar cheia de gente, eles viram a oportunidade, achei muito bacana. De repente, entre em contato com o hotel que você está fazendo ali a reserva, tenta entender se eles vão ter algum jantar especial ou horário de café da manhã especial também, porque precisa ser mais cedo, né? E isso vale a pena, é uma dica legal. Bom, essa é a Maratona de Nova York, os detalhes, né? Algumas dicas aí. A gente queria desejar boa sorte para você que vai encarar essa prova, vai fazer esse ano ou está se programando para ir em algum ano aí para frente. Sem dúvida é uma experiência inesquecível e que você não vai se arrepender. É isso, pessoal. Obrigada. Obrigado.